A paz do Senhor, meus irmãos. Eu espero que todos estejam bem. Quero chegar até você aqui da cidade da Serra, no Espírito Santo. Quem vos fala é o pastor Márcio Paula, copastor aqui em Barcelona, na Serra, onde estamos trabalhando para o reino. E eu quero chegar até os irmãos com a 7ª lição para o 4º trimestre para a classe de adultos, onde nós estamos estudando a vida do apóstolo Paulo, as lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. Esta lição será ministrada no próximo dia 14 de novembro de 2021, lições comentadas pelo pastor teólogo pentecostal Elienay Cabral, e este tema é extremamente precioso e nós estamos dando seguimento a todo o assunto já aqui apresentado, ministrados pelos nobres irmãos que precederam esta lição de número 7. E esta lição, que está sob minha responsabilidade, fala sobre Paulo, o plantador de igrejas. E dentro desta introdução, eu quero apresentar aos irmãos cada tópico desta reflexão que será estudada. E o primeiro tópico fala sobre Paulo, o desbravador, sobre uma gloriosa obrigação. O segundo tópico será Antioquia, o ponto de partida para o crescimento da igreja. E o terceiro ponto, as características de um plantador de igreja. Estas são as características importantes, os tópicos importantíssimos que serão abordados a partir deste momento. No próximo áudio, nós iremos fazer todas as leituras que irão fundamentar a nossa reflexão dessa semana. Meus irmãos, antes de fazermos as leituras, como de costume, vamos fazer também uma oração, uma singela oração. Eu julgo extremamente importante começarmos toda e qualquer reflexão bíblica, principalmente tratando-se deste assunto tão importante relacionado à escola bíblica dominical. Eu julgo extremamente importante que façamos uma oração. Então, Senhor, a Ti clamamos e suplicamos pela pessoa bendita do Teu Espírito. Eu rogo ao Senhor que visite-nos agora, todos aqueles que fazem parte deste canal específico, deste grupo específico de WhatsApp, que irão ascender a este conteúdo, que a Tua palavra possa atingi-los como uma flecha aguda, ó Deus, que suas mentes possam ser esclarecidas e que nós todos possamos crescer em graça e em conhecimento da Tua palavra. Então, ministra aos nossos corações, a Tua ministração, o Teu Espírito atuante é muito importante neste momento de reflexão e nós pedimos então esta graça para a glória do Teu nome. Oramos no nome de Jesus. Amém. Os textos que irão fundamentar e o texto áureo desta reflexão está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, e o versículo de número 6, que diz: Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. A verdade prática nos diz que a experiência com Cristo é o mais poderoso fator motivacional para plantar igrejas. O texto base, o texto bíblico que fundamenta toda esta reflexão, eu creio que não há necessidade de que seja feita a leitura, porque os irmãos podem, onde os irmãos estiverem, abrir suas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 6 ao 9, e também no livro histórico do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos 1 ao 3, e capítulo 16, versículos 1 ao 5, e o versículo 9 e o versículo 10. Após cada comentário para cada um dos tópicos aqui apresentados, serão enviados aos irmãos. Meus queridos, a introdução dessa lição nos apresenta justamente esse tema bem apresentado, eu diria, pelo processo de plantação de igreja que o apóstolo Paulo vai executar ao longo do seu ministério. Nós vamos perceber uma característica muito importante e que deve ser uma característica também observada por nós, que é esse caráter desbravador que Paulo assim nos apresenta. Ele vai desbravar o mundo gentílico, né? Dentro do contexto da lição, o comentarista pastor Elienay Cabral usa a expressão mundo pagão e coloca, e nós bem sabemos, que o ponto de partida
no ministério foi justamente Antioquia. Quando nós lemos em Atos capítulo 13, versículos 1 e 2, diz que na igreja de Antioquia havia alguns profetas, doutores, a saber Barnabé, Simeão, cognominato Níger, Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu vos tenho chamado. Obra essa maravilhosa, e nós bem conhecemos esse ministério de Paulo. Foi de fato um dos ministérios mais importantes e mais impactantes que o mundo já conheceu. Então nós vamos falar ao longo das reflexões de cada ponto aqui abordado, justamente as características que serão desempenhadas por Paulo ao longo do exercício do seu ministério. E nós sabemos que ele, com maior prazer, ele mesmo se coloca, né, como aquele que faz, porque é uma obrigação que lhe é imposta, e esta é a característica que eu quero apresentar aqui nesta introdução. Tópico 1. O primeiro ponto aqui fala sobre Paulo, o desbravador, sob uma gloriosa obrigação. E aqui vamos falar então desta característica de Paulo sobre o aspecto desbravador do seu ministério, uma gloriosa obrigação e também a plantação de igreja, uma parceria. Então, Paulo foi, sem sombra de dúvida, o grande desbravador da fé no mundo gentílico. Nós sabemos que onde Paulo passou com a sua comitiva missionária, igrejas eram plantadas e sinais, prodígios também acompanhavam o ministério de Paulo. Na Caia, na Macedônia, na Grécia, na Ásia Menor, são regiões, locais geográficos onde Paulo, no seu tempo, ele pôde acessar, né, e plantar igrejas então nessas localidades. Ele dedica a sua vida para proclamar o evangelho e cumprir então esta missão entre os pagãos, entre os gentílicos. E Paulo vai dizer de uma forma muito interessante e até singela a Timóteo na segunda carta, quando no capítulo 4, a partir do versículo 6 até o versículo 8, ele nos dá aquele texto muito conhecido: porque já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, o tempo da minha partida está próximo. E ele diz: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Por que este texto eu julgo ser importante aqui dentro desta avaliação? Porque fala justamente do caráter daquele homem que dedica a sua vida agora plenamente, integralmente, até o seu último suspiro. De fato, até o último suspiro, Paulo vai dedicar a sua vida em proclamar o evangelho e cumprir a sua missão. Aquilo que ele recebe do Senhor, de fato, ele propõe ensinar a sua geração naquele tempo, e também este legado que ele nos deixa, inspirado pelo Espírito Santo, este legado escriturístico que temos em nossas mãos dentro do cânon sagrado. Então, Paulo, por certo, contribui de uma forma grandiosa na implantação de inúmeras igrejas e, por que não dizer, no crescimento da fé cristã. Quem plantou mais igrejas que Paulo? Eu creio que não há, ao longo da história eclesiástica, alguém que plantasse tantas igrejas em tão pouco tempo como o apóstolo Paulo. A sua vida, como já disse, ministério, nos constrange em vários aspectos e principalmente nos constrange também a semear e a plantar igrejas em lugares onde pessoas ainda não foram alcançadas, onde pessoas ainda não ouviram falar do Evangelho, ou seja, onde esta boa notícia ainda não chegou, onde estas boas novas ainda não chegaram. Hoje, em caráter de informação, e eu julgo importante mencionar, existe uma grande expansão, mas ela é denominacional. Não é incomum em uma mesma rua, por exemplo, talvez os irmãos que estão dentro deste grupo aqui do WhatsApp
possam testificar daquilo que estou dizendo. Não é incomum em que em uma mesma rua exista dezenas de igrejas, e isso precisa fazer com que pensemos se de fato estamos falando de um foco que era o foco de Paulo. Paulo tinha o foco, o Evangelho de Cristo, a mensagem deste Cristo e este crucificado, anunciar as grandezas deste Cristo que nos chama das trevas para a sua maravilhosa luz. Esta é a característica de Paulo e eu julgo que esta característica anda em falta nos últimos dias. Há um boom denominacional e o foco, temo dizer, que não seja o crescimento do Evangelho, o crescimento do Reino de Deus. Agora, uma obrigação gloriosa. É interessante nós falarmos como Paulo se posiciona diante do seu chamado e agora entendendo a sua vocação, ele justamente, agora chamado por Cristo para pregar o Evangelho aos gentios, ele justamente vai expressar, né? E ele expressa com alegria, no meu modo de entender, aquilo que está em Efésios capítulo 3, versículo 1, quando ele se apresenta dizendo que é prisioneiro de Jesus Cristo. A alegria de alguém que outrora era prisioneira de um legalismo, alguém que anteriormente vivia aprisionado em uma lei que apenas evidenciava o pecado e jamais provia um meio de resgatar este pecador, pelo contrário, antes o punia. Agora eu vejo gratidão nas palavras de Paulo por se encontrar preso em Cristo, e isso precisa ser um exemplo para nós. O prazer de alguém que entende a sua condição de servo e tem prazer em servir o reino de Deus. Então, o seu compromisso com os gentios, o seu compromisso de ministério estava firmado unicamente na pessoa bendita de Cristo. E isso deve ser o mesmo que nós devemos buscar em nossas vidas como cristãos e também em nossa vida ministerial. Toda ousadia, toda coragem, toda precisão no ministério de plantação de igrejas levavam em conta esse compromisso que ele possuía com Cristo. E eu quero dizer aos irmãos que nada além disso deve ser o fator motivacional. Se você olhar o ponto central da nossa lição, diz que a experiência com Cristo é o fator motivacional para plantar igrejas. Então, nada além disso deve ser o fator que nos motiva. O fator que nos motiva é financeiro, o fator que nos motiva é insubmissão, porque estou em um ministério e não consigo ser submisso àquela liderança, logo vou plantar uma igreja. Isso é o que está te motivando? Então eu quero dizer que a motivação está errada e, por certo, não está sob a bênção de Deus. O exemplo de Paulo é plantar igrejas onde o evangelho ainda não havia sido anunciado, né? Desta maneira me esforcei por anunciar o evangelho, não onde Cristo foi nomeado. Veja, Paulo não se dedica a plantar igrejas onde já existem pessoas pregando e plantando igrejas, mas ele agora está levando o evangelho em outras regiões justamente para não edificar sobre fundamento de outro ou fundamento alheio. Este é um exemplo de caráter cristão que nós aprendemos com o apóstolo dos gentios, aprendemos com o apóstolo Paulo. A plantação de igreja e também o aspecto da parceria. Será que o apóstolo Paulo, tudo que ele realizou, ele alega e arroga para si, apenas para si, o resultado de tudo aquilo? Eu creio que não. A plantação de igreja envolve um trabalho duplo. Eu falo com propriedade porque vim de cidade do interior do estado, embora hoje moro aqui na Serra, maior cidade do Espírito Santo, mas vim do interior do estado onde experienciei, né, e testemunhei igrejas sendo plantadas. Então a plantação da igreja não envolve apenas um único indivíduo. Existe primeiro a característica do relacionamento homem-Deus, que se dá de forma vertical. De um lado, o homem que planta
que rega, que trabalha a terra, que trabalha a semente, e em contrapartida está Deus, que é quem dá o crescimento. Isto falando do relacionamento vertical, e também existe o relacionamento horizontal, onde nós dependemos de parceiros ministeriais para que a palavra seja levada e o reino de Deus seja ampliado. Então, nós, como servos de Deus, plantamos apenas e usamos esta metáfora de sementes lançadas na terra. E esta exemplificação, esta alegoria, esta imagem da plantação aparece aqui especialmente nesta primeira missiva de Paulo aos Coríntios, aqui no capítulo 3, versículos 6 a 9, como ele diz: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Note, aqui todo o mérito do crescimento é dado a Deus. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, tampouco o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Em outra ocasião, também aos Coríntios, Paulo diz de forma clara: quem é Paulo? Quem é Apolo, senão ministros pelos quais vocês receberam a palavra do Evangelho? Ou seja, Paulo sabia muito bem se colocar na posição exata a qual Deus o havia posto. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavouras de Deus e edifício de Deus. Como é bom, como é glorioso ter uma mente sadia que jamais atrai para si aquilo que é de Deus. Lamentavelmente, existem inúmeros líderes que todo o sucesso de suas empreitadas eles estão arrogando para si. Esta glória que é devida a Deus, eles estão arrogando para si, e nós sabemos muito bem o prejuízo que estes que assim procedem estão também atraindo para si. Você se lembra de Gamaliel, lá em Atos capítulo 5, depois daqueles atos de inveja do sumo sacerdote e aqueles que ali estavam com ele, mandando prender os apóstolos de Cristo? Gamaliel dá um conselho muito interessante: dai de mão a estes homens e deixai-os. Porque se este conselho ou obra é de homens, se desfará, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la. Por que, Gamaliel, que não pode se desfazê-la? Porque Deus dá o crescimento. Se a obra é de Deus, o crescimento é garantido, né? Para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. Atos capítulo 5, versículos 38 e 39. Então, o conselho de Gamaliel, eu creio que se encaixa perfeitamente nesta característica de permitir que Deus faça a sua parte neste processo onde nós também estamos inseridos. E qual a nossa parte? Lavrar a terra, lançar a semente com responsabilidade. Me lembro daquela parábola do semeador, e eu vejo aquele semeador um tanto quanto irresponsável, sabendo que a semente é a palavra de Deus. Aquele semeador sai a semear e sai lançando essa semente quase que a esmo, de modo que alguma semente cai à beira do caminho, outras no meio de um terreno cheio de espinhos, outras num terreno cheio de pedregulhos, e algumas caem em terreno que é propício para essa semente. Então nós temos que lançar esta semente com responsabilidade, temos que plantar, temos que regar, porque Paulo diz: eu plantei, mas quem regou foi Apolo. Nós estamos vivendo um tempo onde nós estamos regando uma semente que já foi plantada por aqueles que vieram antes de nós, e o responsável pelo crescimento é Deus. Então, deleita-te no Senhor, deleita neste Deus, tenha paz em seu coração, porque se a obra é de Deus, ela vai prosperar. Se é do homem apenas, então, por certo, como nós encontramos no conselho de Gamaliel, aquilo que não é de Deus não avança. E esta é uma segurança para nós. Nesse divino ministério da plantação da igreja, à luz do ensino paulino, fica claro que o trabalho de plantar, o trabalho de semear é meu, é seu. Mas quem faz germinar, quem faz frutificar e crescer é Deus. Isso mostra uma característica muito interessante, que Deus e o homem, ou o homem e Deus, trabalham de forma cooperativa.
E isso é muito importante, principalmente quando falamos de plantação de igrejas. Tópico 2. O segundo ponto da nossa lição fala sobre Antioquia, o ponto de partida para o crescimento da igreja. Então vamos ver uma igreja missionária, vamos ver o aspecto da primeira viagem missionária e também da segunda viagem missionária. A igreja de Antioquia, como nós já lemos o texto de Atos, capítulo 13, era uma igreja abençoadíssima, rica em líderes, pois nela havia profetas, doutores, a saber Barnabé, Simeão, cognominado Níger, Lúcio de Cirene e ainda Manaém, companheiro de infância do tetrarca Herodes, além de Saulo. Versículo 1 de Atos, capítulo 13. Este foi o ponto de partida de Paulo para uma extraordinária experiência com Deus. Uma igreja, podemos dizer, modelo para o cristianismo atual. Foi aqui em Antioquia da Síria, apenas em caráter de informação, que os seguidores de Cristo foram chamados pela primeira vez de cristãos. E isso não foi nenhum elogio naquele tempo, mas de forma pejorativa os irmãos em Antioquia assim eram chamados. Ali foi o ponto de partida, então, para este ministério glorioso de Paulo de plantar igreja entre os gentios. Naquele momento, uma grande reunião estava acontecendo ali naquela igreja em Antioquia e eles estavam em oração. O texto bíblico diz que eles estavam jejuando, estavam em oração. E é nesse momento de oração que Barnabé, que Paulo foram agora comissionados pela igreja em Antioquia da Síria para justamente sair, empreender viagem naquela que nós conhecemos como a primeira viagem missionária. Então eles estavam sendo enviados ao vasto mundo gentílico para pregar e plantar igrejas. A primeira viagem missionária estava sendo realizada por Paulo, Barnabé, João Marcos estava juntamente com eles. Este jovem João Marcos vai retornar logo no início da viagem e isso se tornará um problema futuramente entre Paulo e Barnabé. Mas eles agora estavam chegando em Chipre, saindo da região de Antioquia, foram por uma cidade litorânea, ali pegaram navio, uma navegação e chegaram a uma ilha chamada Chipre. Ali grandes sinais, prodígios, e isso mostra como o Senhor estava operando de forma graciosa no ministério de Paulo. Porque ali, naquela região de Chipre, havia um feiticeiro chamado Elimas, um encantador, que vai justamente ser desmascarado pelo apóstolo Paulo. E o procônsul daquela cidade vai ser ganho para Cristo. Que sinal glorioso para um projeto missionário do que conversão de almas. Mais adiante, na sinagoga de Antioquia da Pisídia, não confundir com a cidade que os enviou, ou a igreja que estava na cidade que os enviou, que é Antioquia da Síria. Paulo está agora na sinagoga em Antioquia da Pisídia, onde os judeus começam a fazer oposição ao ministério de Paulo. Irmãos, é importante salientar que talvez aqueles que mais dano causaram ao ministério de Paulo foram justamente os judeus. Nós falamos sobre o espinho da carne de Paulo. Qual era o espinho da carne de Paulo? Ora, às vezes nos é uma incógnita, mas eu quero afirmar que os judaizantes eram uma pedra no sapato de Paulo. Mas mesmo enquanto eles estavam fazendo oposição à pregação de Paulo, os gentios estavam se alegrando, crendo, e quando agora aqueles que recebem a palavra começam a crer, o Espírito Santo que se faz presente começa a realizar a obra. E o Espírito Santo é responsável pelo quê? Por convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Logo, o Espírito Santo é responsável por tudo que é necessário para que esta conversão seja agora confirmada e o nome de Deus então é glorificado. Isto acontece em Icônio, Listra, Derbe. Nesse trabalho evangelístico,
a implantação da igreja, muitos desafios são apresentados. Alguns recebem muito bem a palavra, outros a rejeitam. Já estive em trabalhos missionários no Vale do Jequitinhonha e você percebe que algumas pessoas têm prazer de abrirem as portas da sua casa e receberem a palavra, o louvor que ali é entoado, outros já batem a porta no seu rosto. Mas veja, isso é o que mais condenará pessoas no dia do juízo. A rejeição à graça de Cristo proposta para esses dias. Haja vista como Paulo escrevendo ao seu amigo, ao seu filho na fé chamado Tito, ele diz que a graça salvadora se há manifestado para salvar toda a humanidade. Então o trabalho de implantação não é fácil, nunca foi fácil, nunca será fácil, mas o Espírito Santo opera, fala aos corações e dá crescimento à obra de Deus. O segundo aspecto aqui fala da segunda viagem missionária. Depois do concílio da igreja em Jerusalém, que pretendia discutir a respeito de assuntos pertinentes ao avanço do evangelho, os judaizantes querendo impor questões que estavam totalmente ligadas ao judaísmo, aqueles que agora estavam agregando a fé em Cristo, tudo isso foi pautado e agora o concílio vai se reunir e uma palavra será decidida naquele concílio. E isso vai ser uma força que vai mover a segunda viagem missionária. E agora, Paulo não está agora com companhia de Barnabé, ele está juntamente com Silas e logo daqui a pouquinho nós vamos ver Timóteo entrando em cena e a comitiva missionária crescendo, as igrejas sendo plantadas, igrejas sendo consolidadas e o nome de Deus sendo glorificado. De fato, nessa segunda viagem missionária, há uma mudança que é muito interessante falarmos nessa mudança, que é uma mudança de rumo que não foi proposta por Paulo, por Silas ou por Timóteo, mas é uma mudança que veio do próprio Espírito Santo. Atos capítulo 16, versículos 7 e 8, e quando chegam a Mísia, intentavam ir para Bitínia, na Ásia Menor, mas o Espírito não lhe permitiu. E passando então pela Mísia, chegaram em Troade. Veja, Paulo desejava ir para a Bitínia, mas o Espírito Santo estava censurando para que ele não fosse a Bitínia, mas que algo estava por acontecer, porque quando o Espírito Santo diz não para mim e para você, eu preciso crer que algo melhor, que uma direção mais eficaz será proposta pelo Espírito Santo de Deus. E é isso que Paulo nos ensina aqui. Paulo poderia ir a Bitínia? Ora, afinal era o desejo do coração de Paulo ir a Bitínia, intentava ir a Bitínia, então ele poderia ter ido. Por que não? Ora, eu desejo ir, logo vou. Mas Paulo entendeu que ele, Paulo, não era nada. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Nós somos meros ministros, somos meros instrumentos. E o que é o instrumento sem a mão daquele que usa o instrumento? Do que serve um martelo se não existir a minha mão, a sua mão, para pegá-lo e usar força contra a cabeça de um prego? Né? Para que serve uma furadeira se não houver a nossa mão para que possamos pegá-la e parafusar aquele parafuso frouxo? Então veja, nós quando entendemos que nós somos ferramentas e o Espírito Santo é aquele que move esta ferramenta, que põe esta ferramenta em ação, se nós não entendermos isso, nós iremos perder tempo. Pastor, perder tempo? Mas Paulo não queria fazer missões na Bitínia? É claro que ele queria fazer missões. Mas Paulo entendeu que mesmo fazer missões sem aquele que potencializa todas as coisas, aquele que convence, como já disse, do pecado, da justiça e do juízo, Paulo entendeu que era perder tempo. E ele entendeu em Troade, quando em uma visão, em um sonho, de um macedônio que dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo entendeu que o projeto que o Espírito Santo estava preparando era infinitamente superior ao seu projeto inicial. Ele empreendeu uma viagem que incluía Derbe, Listra, Troade, Filipos,
Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto, Éfeso, outras grandes cidades foram alcançadas pelo vigor, pelo ímpeto daquele apóstolo dos gentios, e inúmeras igrejas foram plantadas. O êxito do ministério de Paulo estava justamente em entender que ele estava sob uma missão, que ele estava sob um propósito e que ele era uma mera ferramenta, e aquele que detém poder e que faz uso das suas ferramentas estava atuando na sua vida. Nós precisamos imediatamente entender isso, porque quando nós estamos na dependência do Espírito Santo, a nossa visão é ampla acerca de todas as coisas, especialmente a respeito do reino de Deus. Tópico 3. O terceiro ponto da nossa reflexão fala das características de um plantador de igrejas. A primeira característica, pelo seu chamado. A segunda característica, experimentado no deserto da vida, e mostrar agora no contexto do exercício do seu chamado, a igreja segundo as Escrituras. Então, como vemos em Paulo um plantador de igrejas, deve estar consciente que havia um chamado por trás daquela história de Paulo. E nós sabemos que, de fato, a história de Paulo é marcada, né? E Deus nos chama e confirma esse chamado no corpo de Cristo. Quando falamos do chamado de Paulo, nós precisamos retornar lá no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, quando ele ainda respirava ameaças e mortes contra a igreja de Cristo, e tomando carta dos principais dos sacerdotes, ia a Damasco para ali prender aqueles que professavam fé em Cristo, trazê-los presos, manietados, humilhados a Jerusalém, e talvez para terem ali o mesmo destino que Estevão, que fora apedrejado diante dos seus próprios olhos. Então veja, Paulo sabia que agora havia uma marca em seu ministério, e esta marca se dá no capítulo 9 de Atos, quando ele, agora no meio daquele caminho a Damasco, é cercado por um resplendor de luz que vai mudar a sua vida, mudar a sua trajetória. E a confirmação do seu chamado se dá através de Ananias. Quando Deus fala com Ananias, também no capítulo 9 de Atos, vai lá na casa de Judas, na rua chamada Direita, em Damasco, né? E ali você vai orar pelo meu servo Saulo. Que isso, Senhor? Saulo, aquele que persegue, que mata, que destrói? Pois é, o protótipo do boi enfurecido, agora amansado pelo Espírito Santo de Deus, recebe a visita de Ananias, que impõe as mãos, ora com autoridade, libera uma verdade que Paulo já estava ciente dela, de que o Senhor que havia aparecido a ele pelo caminho de onde ele vinha, né? Este mesmo Senhor me enviou para que você possa tornar a ver e para que você possa ser cheio do Espírito Santo. Esta é a característica primordial, não é o fato de tornar a ver, mas o fato de ser cheio do Espírito Santo de Deus. Na vida de Paulo, tudo começa ali, no caminho, indo a Damasco. Esse começo tornou-se um elemento motivador do ministério apostólico. Nos seus discursos, nas suas defesas, Paulo sempre vai fazer menção deste momento em que ele encontra o Cristo ressurreto a caminho de Damasco, como lemos em Atos capítulo 26, por exemplo, a partir do versículo 12 ao versículo 15. Eu creio que quando Paulo escrevia a Timóteo, que é considerada a sua última carta, a segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, quando ele dizia, combati o bom combate, eu tenho certeza que a sua mente vagava no caminho a Damasco, se lembrando do momento em que ele teve um encontro com este Cristo ressurreto e que, por certo, se lembrava de todo o seu relacionamento, de toda a instrução que ele recebera deste Cristo, e ele entendia que a sua vida não foi em vão, como escrevendo aos Coríntios, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Paulo é exemplo de alguém que foi firme, abundante na obra de Deus. O fator motivador, encontro com Cristo em Damasco.
Talvez o meu encontro com Cristo, o seu encontro com Cristo, não foi tão poético como esse, não foi tão dramático como este encontro de Paulo com Cristo a caminho de Damasco, mas assim como aquele encontro marcou a vida de Paulo, o nosso encontro também mudou a nossa vida. Assim como aquele encontro transformou a vida de Paulo, o nosso encontro com Cristo também transformou a nossa vida. Essa consciência do chamado é justamente o fator que nos motiva e que nos faz enfrentar os desafios diante de nós. E Deus continua chamando, nunca perca esta verdade de vista. Deus continua chamando. O apóstolo é experimentado no deserto, segundo Gálatas capítulo 1, versículos 17 e 18. 3 anos ele passa no deserto da Arábia, e esse deserto é justamente o momento em que o seu caráter é forjado, onde o seu legalismo judaizante é extraído, onde os seus conceitos, através da letra da lei, que apontam para Cristo, foram esclarecidas na mente e na intelectualidade de Paulo, onde ele entendeu que não adianta pregar com eloquência e com palavras eloquentes e com palavras persuasivas de conhecimento humano, mas que é necessário poder e demonstração do Espírito. É ali que ele aprende, é no deserto que ele aprende que justamente nos momentos mais cruciais da vida do indivíduo, como fora no seu tempo agora, no deserto, experimentando uma novidade de Deus, aquele que era doutor na lei, recebendo formação na graça, ele entendeu que o deserto, ele instrui e continua instruindo. Você se lembra de Agar no deserto de Berseba, andando errante, pensou que até mesmo perdeu seu filho, mas no deserto Deus ouviu a oração do menino e uma fonte de água do nada surge diante daquela mulher. Veja, é no deserto que Israel passa 40 anos sendo experimentado e os fiéis sendo abençoados, sendo alimentados, sendo agora privados do calor que ao longo do dia é escaldante, do frio que à noite começa a trazer terrores. É no deserto que Deus se mostrou o Deus provedor. Foi no deserto que Jesus ficou 40 dias jejuando, orando, teve fome e foi tentado pelo diabo. E é no deserto também que o Senhor, escrevendo a rebelde Judá através do profeta Oséias, no capítulo 2, versículo 14, o Senhor diz: portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. É ali no deserto, é no deserto que nós estamos caminhando agora, que o Senhor tem falado ao nosso coração. É aqui que o Senhor tem nos capacitado justamente para nos levantar diante de todos os grandes desafios que estão propostos, principalmente nosso compromisso como cristãos, que recebemos também esta comissão de plantar igrejas, de pregar e anunciar o reino de Deus. Está escrito: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Este chamado, se eu admito esse chamado como um chamado para a minha vida, eu também preciso admitir que eu preciso me levantar e cumpri-lo com a maior brevidade possível. Então veja, no deserto o Senhor trabalha os nossos traumas, né, na nossa moralidade, no nosso caráter, no nosso temperamento, né? As experiências que passamos ao longo da vida podem e são oportunidades de Deus para forjar a nossa estrutura, o nosso caráter. A igreja, então, segundo as Escrituras, toda a estratégia de um plantador de igreja deve levar em conta as Sagradas Escrituras. É nas Escrituras que vemos a igreja como um local onde devemos ter um relacionamento pessoal com Deus, onde o amor pelo pecador, veja, não o amor ao pecado, mas ao pecador, é estabelecido, onde há batismo no Espírito Santo para o exercício do serviço, a profusão dos dons, a abundância dos dons espirituais e ministeriais. É neste contexto, igreja, que este caminho mais excelente de 1 aos Coríntios, capítulo 12, 31, nos é evidente agora, que é o caminho do amor, o amor que tudo sofre, que tudo suporta, que nunca falha, né, que está inserido dentro das virtudes teologais de 1 aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13, que desde agora permanece a fé, a esperança, o amor, e a maior de todas é o amor.
É aqui nesse contexto, igreja, que nós recebemos a autoridade do céu para pregar a palavra ortodoxa com autoridade, uma palavra bibliocêntrica, cristocêntrica, não esta palavra de autoajuda, deste coaching antropocêntrico que estamos ouvindo por aí, onde recebemos autoridade para curar os enfermos e autoridade para expulsar os demônios através do nome poderoso de Cristo Jesus. Veja, oração e palavra são justamente os pilares da vida ministerial. Em Atos dos Apóstolos, a igreja crescia e os apóstolos diziam: olha, nós estamos servindo às mesas, cuidando dos órfãos e das viúvas. Isso não está certo. Nós precisamos priorizar o ministério da oração e o ministério da palavra, e ali os diáconos são instituídos e aqueles que estavam servindo às mesas estão servindo a igreja com a palavra e com a doutrina bíblica tão necessária nos nossos dias. Então, esses episódios da vida de Paulo aumentaram sua visão para expandir a igreja em todas as suas partes. Conclusão. A nossa conclusão nos apresenta que é vontade de Deus que vidas sejam chamadas por Ele para se tornarem plantadoras de igreja. Pessoas que amem proclamar a palavra de Deus para quem não a conhece e formar uma igreja local que glorifique a Deus e viva a fé com fidelidade ao nosso Senhor. Aprendemos o caráter de Paulo em, primeiro, avaliar, prospectar o terreno onde ele está pensando em fazer o seu trabalho missionário. Ouvindo a voz do Espírito Santo que direciona e direciona bem, direciona de forma correta, de forma precisa, e nós aprendemos também que se o Espírito Santo não estiver no propósito, no projeto, não adianta perdermos o nosso tempo. Devemos estar alinhados com esta pessoa bendita, o Espírito Santo, porque é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Esta é a nossa reflexão de hoje, uma lição preciosa e eu tenho certeza que o Senhor falará ao nosso coração. Aqui quem falou a cada um é o pastor Márcio Paula e eu espero ter contribuído de alguma forma para que os senhores possam ser edificados. Que Deus abençoe. Eu rogo ao Espírito Santo de Deus que abençoe cada um destes irmãos que compõem este grupo, aos administradores deste grupo, que continuem neste propósito, com este desejo em seus corações de propagar o Evangelho através das lições bíblicas e que o Senhor nos abençoe para a glória do nome dele. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém.